mais uma escola dominical. Desejo que a bênção e a paz de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Convido você a ter um instante de oração. Recolha-se diante do Senhor e interceda pelos motivos que estão no teu coração. Vamos dar continuidade ao estudo da segunda carta escrita por Pedro, hoje capítulo 2, de 1 a 10, a primeira parte do versículo 10. Os irmãos lembram que no início do nosso estudo, do estudo da segunda carta escrita por Pedro, nós falamos do objetivo de Pedro ao escrever essa carta, falar sobre a verdade do Evangelho e prevenir a igreja sobre as heresias que estavam surgindo. Hoje, especificamente neste capítulo, Pedro vai falar sobre os falsos mestres. Ele vai fazer um retrato dos falsos mestres, e esse é o tema, um retrato dos falsos mestres. Vamos ver o objetivo da nossa lição? Identificar as mensagens dos mestres dos nossos dias, mensagens verdadeiras e mensagens falsas. É isso que você vai aprender. Também você poderá perceber a diferença entre as falsas e as verdadeiras mensagens, tendo como filtro a Bíblia. E por fim, estudar constantemente a palavra para não ser levado por qualquer vento de doutrina. O problema dos falsos mestres não é um problema peculiar ao nosso tempo. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos os profetas do Antigo Testamento combatendo com os falsos profetas. E esses falsos profetas, eles sempre estavam procurando tirar proveito da situação. Nós vemos os profetas da corte sempre falando aquilo que os reis queriam ouvir e gostariam de ouvir, e esses profetas da corte, também chamados de falsos profetas, eles eram combatidos pelos profetas levantados, vocacionados pelo Senhor. Nós entramos em contato com histórias onde haviam os profetas de deuses estranhos sendo combatidos pelos profetas do Senhor. E no Novo Testamento surge a figura do falso mestre. São pessoas que começaram a deturpar a verdade do cristianismo. E aí então nós chegamos àquilo que é o objetivo de Pedro ao escrever a segunda carta. Falar sobre as verdades do Evangelho, sobre as verdades do cristianismo, prevenindo a igreja contra as heresias que estavam surgindo. Muitas heresias surgiram. No tempo do apóstolo Pedro, a mais evidente, a que estava ganhando mais força, era uma doutrina chamada de gnosticismo, que acabava modificando um pouco o processo de salvação. E nós vamos ver por quê, né, no texto que nós estaremos estudando logo mais. Essa doutrina, ou essa falsa doutrina, chamada de gnosticismo, ela deturpava o processo de salvação, dizendo que a salvação estava dentro da pessoa, e por estar dentro da pessoa, apenas com um exercício mental de conhecimento das coisas, ela chegaria à salvação.
E o apóstolo Pedro combate essa doutrina herética que estava fazendo frente à verdade do cristianismo e trazendo transtornos para a vida da igreja. Vamos ver o modo de agir dos falsos mestres. Nós vamos fazer a leitura, 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. Modo de agir. Vamos pensar na esfera de ação desses falsos mestres. Qual é a esfera de ação? No capítulo 2, o versículo 1, a parte A, vai dizer assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Por intermédio dos verdadeiros profetas, Deus revelou a sua palavra, Deus revelou a sua vontade ao povo eleito. Mas também, através dos falsos profetas, houve sempre uma tentativa de obscurecer ou contaminar a mensagem de Deus. E essa tentativa, naturalmente, ela é feita por Satanás. Jesus, no sermão profético registrado no capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre os muitos enganadores que viriam em seu nome. Os falsos mestres, eles influenciam a igreja. Eles influenciam a igreja para que a igreja adote um perfil, uma cultura mundana. Os homens procuram mestres que falam aquilo que agrada os seus ouvidos. Os homens procuram mestres que proclamam aquilo que lhes traz bem-estar. Portanto, o aviso das Escrituras é muito claro que a esfera de atuação dos falsos mestres seria a igreja. Os falsos mestres, eles não estão em outro lugar a não ser na igreja, reunindo o povo de Deus ou desvirtuando o povo de Deus do caminho correto. Por isso, como igreja, devemos estudar, proclamar e defender a verdade. A esfera de ação dos falsos mestres é a igreja. Esses falsos mestres, eles têm um comportamento. E Pedro fala sobre isso, sobre o comportamento dos falsos mestres. Como é esse comportamento? Aí nós vamos pegar o versículo 1, a parte B desse versículo, e nós vamos encontrar a orientação do apóstolo Pedro dizendo que esses falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. O primeiro modo de agir é agir com dissimulação. Os falsos mestres nunca são honestos e claros a respeito das suas intenções. De modo geral, eles agem dissimuladamente. Fingem ser pastores,
ser mestres, evangelistas. Eles entram no rebanho, eles convivem com o rebanho, eles se colocam dentro da igreja. E uma vez dentro da igreja, introduzem heresias destruidoras. Essa é a primeira característica do perfil do falso mestre. Continuando com o perfil traçado por Pedro, dessas pessoas que ele tem chamado aqui de falsos mestres, nós encontramos que essas pessoas elas agem com sacrilégio. Olhem para o texto e vejam o seguinte, que além de introduzirem as heresias, chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. A expressão até ao ponto de dá a ideia da arrogância dos falsos mestres. Eles negam a pessoa, a obra de Cristo Jesus. Eles renegam o soberano Senhor que os resgatou. Essa atitude, ela gera algumas consequências. A primeira consequência pode ser contaminar outros crentes, né? E especialmente contaminar aquelas pessoas que ainda não estão firmadas na fé. E quando isso acontece, né, essas pessoas podem se desviar do Evangelho. A segunda consequência é o descrédito à causa cristã. Trazer descrédito ao cristianismo, pois os incrédulos eles passam a olhar para o cristianismo com desprezo. E assim, quando o cristão contraria a doutrina com o seu comportamento, comete o sacrilégio de negar o Senhor Jesus. É necessário que a nossa vida seja inculpável para a glorificação do Senhor. Com tal atitude, os falsos mestres trazem para as suas vidas algo muito sério. Diz o texto, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A terceira característica do perfil dos falsos mestres é que eles agem com sensualidade. Aí nós estamos no versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso indica a entrega às paixões carnais. E aqui nós vamos voltar ao tema dos gnósticos. Os gnósticos, eles ensinavam que a salvação era um processo espiritual. Podemos exemplificar da seguinte forma. Eles diziam que as pessoas tinham uma semente dentro de si e essa semente iria desabrochar para a salvação. E para que essa semente acordasse, era preciso então fazer uma subida. Eles chamavam de ascese espiritual. É como se houvesse uma pirâmide e as pessoas então, na base dessa pirâmide, começassem uma subida até o topo da pirâmide, e isso no mundo espiritual. E quando ela conseguisse fazer isso, através do conhecimento das coisas no mundo das ideias, ela alcançaria a salvação. Se era no mundo das ideias, se era algo espiritual, o que fizesse através do corpo não interferia em nada, não causaria nenhum problema. Portanto, eles poderiam ter essas práticas libertinas.
Em outras palavras, o processo de santificação não existia para esse grupo de pessoas, né? Os gnósticos. Não existia santificação. O que existia era, no pensamento, no mundo das ideias, chegar a esse mundo perfeito, ao topo da pirâmide, e aí encontrar a salvação. E tudo aquilo que era material, né, não tinha nenhum valor. Portanto, o corpo não tinha valor e através do corpo poderia se praticar o que bem entendesse. E aí então o texto diz que por causa deles, por causa desse tipo de ação, por causa desse tipo de pensamento, né, o evangelho será infamado o caminho da verdade. Agiam com dissimulação, agiam com sacrilégio e agiam com sensualidade. Esse era o perfil dos falsos mestres. E é interessante que, ouvindo Pedro, tenhamos também a capacidade de, ao entrar em contato com pessoas que estão ensinando a respeito da palavra de Deus, que a gente faça, né, um perfil dessa pessoa. Essas seitas que existem por aí e que estão ensinando algo contrário à vontade revelada na palavra de Deus, nós precisamos ter a capacidade, a sabedoria de traçar um perfil dessas pessoas para ver como que elas estão agindo. Qual é o seu retrato? Também o apóstolo Pedro nos fala sobre o meio de sustento desses falsos mestres. E aí nós vamos para o versículo 3. O versículo 3 diz assim: também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Comércio de vós. A verdade aqui é uma advertência para o perigo de os cristãos serem usados pelos falsos mestres como uma moeda para os seus negócios. E aqui surgem muitas lembranças, e talvez os irmãos vão também lembrar disso, do comércio que está sendo feito em torno da fé que as pessoas estão professando. As pessoas precisam comprar muitos objetos, ter muitas coisas vendidas pelas igrejas para que as suas vidas sejam abençoadas. E nós precisamos olhar para essa orientação do apóstolo Pedro, né, pela referência que ele está fazendo, que as pessoas têm avareza no seu coração. Vamos olhar nesse mesmo capítulo, o versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E ainda ele acrescenta que são filhos malditos. Para conseguir os seus fins, o apóstolo Pedro diz que eles usam de palavras fictícias. Isto é, palavras fingidas ou argumentos falsos. O que acontece com essas pessoas? O que acontece com os falsos mestres? A palavra de Deus, através de Pedro, vai mostrar o julgamento divino. E aí nós vamos, a partir do versículo 3 em diante, a segunda parte do versículo 3 até a primeira parte do versículo 10. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que significa dizer é que o juízo de Deus acontecerá para a vida dessas pessoas. E nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos sim nos preocupar com o nosso conhecimento, a nossa firmeza na palavra de Deus, para não
ser enganados por esses falsos mestres, mas o juízo sobre a vida deles pertence a Deus. E para justificar isso, Pedro levanta algumas circunstâncias que já aconteceram na palavra de Deus. Seria o precedente dos julgamentos. O primeiro precedente é o precedente do julgamento sobre os anjos decaídos. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Pedro se refere aos anjos que, juntamente com Lúcifer, se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença do Senhor. Pedro faz referência aqui à ação de Deus em julgar Satanás, Lúcifer e os anjos decaídos. Os anjos que acompanharam Satanás na rebelião contra Deus. Como representado na linguagem de Apocalipse 12, 3 a 9, 1/3 dos anjos, os seguidores de Lúcifer, foi lançado para a terra. Deus se irou contra a apostasia desses anjos com relação às ordens estabelecidas por ele. Como julgamento, foram afastados de Deus, destinados ao inferno, que representa a separação eterna do Criador, entregue aos abismos de trevas até o juízo final. A lógica dessa ilustração é que, assim como Deus não poupou os anjos, não deixará sem juízo os falsos mestres. O segundo precedente levantado por Pedro no texto é sobre o dia do dilúvio. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E a história de Noé conhecemos muito bem. Noé, homem justo entre os seus contemporâneos. Noé temia a Deus. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, porque Deus anunciou que o dilúvio viria sobre as pessoas, porque a índole, o coração do homem eram maus. E o mundo foi julgado. Se o mundo foi julgado, os falsos mestres também serão julgados. O terceiro precedente levantado por Pedro nesse texto é sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Sodoma e Gomorra, outra história conhecidíssima por nós. A história dos anjos que chegam à cidade, que ficam na praça. Esses anjos têm um encontro com Ló. Ló os leva para casa. Eles são hospedados na casa de Ló, e a casa de Ló é cercada pelos homens da cidade que queriam abusar daqueles viajantes. E Ló não permite isso. E assim, Ló é avisado daquilo que
vai acontecer, era para ele sair da cidade e a cidade foi julgada por Deus. Se as cidades foram julgadas por Deus, Sodoma e Gomorra, assim também os falsos mestres serão julgados por Deus. Por isso, Pedro diz que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Isso é importante para nós, porque significa também que nós precisamos andar de forma correta com Deus. Porque Deus é justo juiz. Também significa que nós não devemos nos preocupar com alguma sanção, algum julgamento, alguma punição aos falsos mestres. Isso pertence a Deus. Como já dissemos, cabe a cada um de nós firmeza na palavra de Deus. Agora, o padrão do julgamento também é revelado por Pedro nesse texto. E aí nós chegamos aos versículos 9 e 10, a primeira parte. Só que eu quero, antes de ler o versículo 9, ler o versículo 7, pular o 8, que é uma referência a Ló, e dar continuidade ao pensamento de Pedro com relação ao julgamento. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O padrão de julgamento de Deus. Primeiro, Deus sabe livrar os piedosos. Isso traz conforto para cada um de nós. Isso traz para nós um sentimento de tranquilidade. Por isso não devemos temer nada. A palavra provação é uma palavra que traz o sentido de teste diante de um ataque com a intenção de destruir. Então, se você sofre um ataque e esse ataque tem a intenção de destruir, fique tranquilo, porque Deus, Ele nos livra. Deus sabe poupar. Deus sabe livrar os piedosos das provações. Somos chamados para confiar em Deus. Somos chamados para depositar a nossa vida na infinita e soberana sabedoria de Deus, entendendo que o poder de Deus é um poder protetor. Mas também esse texto fala que, além de Deus saber livrar os piedosos, Deus sabe aplicar o castigo aos injustos. Deus não somente livra os seus filhos, mas também reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele mantém os ímpios para o dia do juízo final. Enquanto continuam a ser punidos no presente tempo. Os injustos são como prisioneiros numa jaula, aguardando sentença final. Enquanto esperam, continuam a acumular mais culpa. O Senhor visa especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo.
Pedro traça o perfil dos falsos mestres. Pedro fala sobre o julgamento precedente. O que Deus fez com Lúcifer e os anjos que o seguiram. O que Deus fez com a cidade de Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com o mundo na época de Noé, para dizer para nós que o juízo pertence a Deus. Portanto, é interessante que uma palavra de Jesus seja lembrada neste momento, para que tenhamos atitudes diferentes, motivados pela palavra de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. Portanto, vamos deixar julgamento para aquele que é o justo juiz e sabe julgar todas as coisas. Concluindo, irmãos, líderes religiosos existem aos montes. Líderes religiosos que estão procurando conduzir as pessoas para os seus próprios interesses existem aos montes. Nós precisamos dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus, para conhecer o perfil, o caráter, o retrato desses líderes, para saber confrontar a verdade com a mentira, para saber entender o que é mentira nas pregações que estão sendo veiculadas por aí. Para que isso aconteça, precisamos de uma base sólida. E essa base só pode ser a palavra de Deus, estudada, compreendida e guardada nos nossos corações. Como fizemos no começo, vamos repetir agora no encerramento da nossa escola dominical, fazendo uma reflexão sobre aquilo que foi dito, né, na lição de hoje. Esteja orando, colocando a sua vida diante de Deus. E, se possível, assuma um propósito diante do Senhor de estudar mais a sua palavra, para não ser criança levado por todos os lados ou para todos os lados por toda sorte de ventos de doutrina, mas que haja uma firmeza na sua vida através do crescimento no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como no conhecimento das verdades que Ele tem revelado na sua palavra aos nossos corações. Reserve um momento e ore ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia e até logo mais no culto da noite.